pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma reflexão juntando várias informações que podem ser interessantes de vocês procurarem um pouco mais, de repente, sobre esses assuntos. Eu vou começar mostrando essas imagens do Frodo, do Harry Potter e da Katniss, dos Jogos Vorazes. E esses personagens, eles são exemplo, eles são usados como exemplos várias vezes para falar sobre a jornada do herói. Eu não vou entrar em muitos aspectos da jornada do herói, mas eu peço para que vocês façam uma busca, caso não tenham ouvido falar sobre isso. Eu posso colocar na descrição os nomes que vocês podem usar para fazer busca aí na plataforma. O Joseph Campbell foi um estudioso da mitologia e, baseado nos estudos dele, por exemplo, foi inspirada a série Star Wars. Então, essa jornada do herói, muitos filmes de aventura como esses personagens que a gente citou, então nos Jogos Vorazes, a Katniss, o Harry Potter, o Frodo, entre outros, tá? Esses são alguns exemplos que vocês vão ver aí citados nos vídeos, se vocês procurarem sobre a jornada do herói. Essa jornada do herói, ela foi um protocolo que o Joseph percebeu depois de estudar várias diferentes mitologias de várias partes e civilizações e religiões, etc. E ele viu que essa forma, a jornada do herói, se repetia. E a gente vê que essa receita é usada nesses filmes, por isso esses exemplos. E a receita é mais ou menos essa daqui. Eu vou mostrar para vocês, mas a gente não vai entrar na explicação de cada um desses pontos. São 12 pontos, ou às vezes entendidos como 12 horas. Na primeira hora, você está ali no seu momento cotidiano, na zona de conforto. Na segunda hora vem o chamado para a aventura. Na terceira hora tem a recusa ou a procrastinação. Depois aparece o mentor. Eu tenho esse outro aqui que fala o encontro com o mentor ou ajuda sobrenatural. Depois vem a travessia. Depois vem os testes, os inimigos, a caverna oculta, aprovação suprema, recompensa, caminho de volta, ressurreição, retorno com o elixir ou prêmio. Aqui a gente tem esse diagrama do mundo desconhecido e da zona de conforto. A zona de conforto é onde a gente está. Então, é o nosso dia a dia, é todas as coisas que a gente já sabe como fazer. Mas imagine você ter que fazer alguma coisa fora do seu escopo diário, fora daquilo que para você é natural. Por exemplo, participar de uma peça de teatro para uma pessoa tímida que nunca fez nenhum tipo de apresentação. Todas essas 12 horas vão passar, é o medo de fazer alguma coisa que é desconhecida. Esse é um pequeno exemplo, os filmes, tratam isso com toda a jornada do herói, e vocês procurem mais a respeito, porque o vídeo não é sobre isso, então eu vou passar para o próximo ponto. Porque o que eu acho interessante da jornada do herói é quando a gente... num vídeo anterior eu falei para vocês do livro da Blavatsky, que é A Voz do Silêncio. Esse texto, depois, se vocês quiserem, vocês podem dar pause aí ou procurar o livro. Eu vou só repassar esses 3 pontos das 3 salas, das 3 salas, isso, para a gente relembrar. O nome da primeira sala é ignorância, o nome da segunda sala é sala da aprendizagem ou instrução, dependendo da tradução, pode vir aqui sala da instrução, ok? O nome da terceira sala é sabedoria. Se queres atravessar seguramente a primeira sala, que o teu espírito não tome os fogos da luxúria,
que ali ardem pela luz do sol da vida. Se queres atravessar seguramente a segunda, não pares a aspirar o perfume das flores embriagantes. Se queres ver-te livre das peias kármicas, não procures o teu guru nessas regiões maiávicas. Olha, então se você quer sair da roda de Sansara, sair das peias kármicas, né? Essa tradução coloca. Então, aspirar o perfume dessas flores, como a gente citou no vídeo sobre esse livro, seria ficar perdido nas informações e no esoterismo interessante, nos ritos, nos rituais e numa série de coisas que faz o mundo mágico e interessante, mas ainda faz com que a gente possa cair. Por quê? Por quê? Veja, vamos continuar aqui. Os sábios não se demoram nas regiões de prazer dos sentidos. Os sábios não dão ouvidos às vozes musicais da ilusão. E aqui eu faço uma pausa porque as vozes musicais da ilusão. Pessoal, se possível, diminuam o máximo possível o quanto vocês usam a televisão aberta. Se for possível, nem assista a televisão aberta. Se precisar ter algum conhecimento do noticiário, por conta do seu trabalho, seja o que for, procure de outra forma, mas não o noticiário da TV aberta, as formas, os pensamentos que são geradas, enfim, o vídeo não é sobre isso, mas ali já fica, é um ponto, tá? É um ponto que fica bem claro aqui. E o que eu acho interessante é que a gente entende a fraternidade. Aqui eu coloquei na busca fraternidade e essa era uma das imagens que estava lá. Então, às vezes a gente entende a fraternidade como só deixar a sua vida para fazer um trabalho assistencial insano. Existem várias formas de fazer esse trabalho. E uma coisa que o Joseph Campbell fala numa entrevista, eu anotei aqui. O herói, propriamente dito, é alguém que deu a sua vida por algo maior ou diferente dele mesmo. Veja, dar a sua vida por algo maior do que você mesmo é sair dessas primeiras salas. Porque se a primeira sala, que é a sala da ignorância, é a sala do simplesmente existir, procriar com o máximo de conforto possível, você está apenas pensando em manter a sua existência ali no básico. Você está conectado só com você. Quando você amplia o seu conceito e entende que você faz parte do todo, entende o que significa fraternidade, porque quando você ajuda o outro de qualquer forma, você está ajudando a você mesmo, está embarcando na jornada do herói. Porque você está fazendo algo, você está dando a sua vida por algo maior ou diferente de você mesmo. Claro que não é dar a sua vida no sentido de, como a gente mostrou aqui, né, como esse exemplo maravilhoso, mas veja, existem outras formas simples que às vezes a gente deixa escapar no dia a dia. De poder trabalhar com a fraternidade. A fraternidade, ela é o cerne da nova Terra. Ela é o cerne de uma nova maneira de existir neste planeta. Claro, eu coloquei imagens fofinhas aí para a gente distrair um pouco, mas eu queria dar só algum exemplo simples, prático. Por exemplo, se você foi no supermercado fazer compra, você pode escolher comprar vegetais numa feirinha. Às vezes tem essas feiras dos agricultores que não é dentro do supermercado. O próprio agricultor, ele monta uma banquinha em algum lugar. Tem várias cidades tem isso. E você pode comprar direto dele. E aí você pode me perguntar,
Mas, Valquíria, se eu compro dele e não compro no supermercado, aí o supermercado vai deixar de ter a minha compra e eu vou estar gerando alguma coisa negativa nessa corrente? Veja, eu me lembro quando eu era criança e tinha uma mercearia. As mercearias eram mais comuns, né? Há um tempo atrás. Hoje só temos os hipermercados quase. E só tinha um caixa na mercearia. E era o dono que ficava no caixa. Então as coisas eram mais baratas porque ele não precisava pagar um monte de funcionários para isso. Ah, mas para onde vão esses funcionários? Essas pessoas não estavam trabalhando lá porque era uma mercearia pequena e só tinha um caixa. Então as pessoas estavam fazendo outra coisa. Claro que a gente não vai mudar todo o programa existencial atual de uma hora para outra, mas são os pequenos gestos. Por exemplo, usar só o que você precisa de água, não deixar uma torneira aberta. Então, uma coisa aqui e outra coisa ali, as pequenas decisões do dia a dia. Vi um sapato bonito, quero comprar. Eu preciso de sapato? Se eu não preciso, talvez seja melhor não comprar. Aí você vai dizer novamente, mas se eu não compro, eu não gero economia e não sustento a empresa que produz sapatos. Mas a empresa que produz sapatos, ela vai produzir a quantidade que é comprada. E os preços dos sapatos, eles vão ser compatíveis com a necessidade de ganho de acordo com a demanda e a oferta. Então, são tantos detalhes, o modo que a gente acabou colocando a nossa sociedade para funcionar, ela é tão cheia de pequenas conexões, e se você não é consumista, eles te dão a entender de que você vai quebrar o sistema. Não é assim, o sistema se ajusta. Haverá um novo reajustamento do sistema se houver um novo reajustamento do nosso comportamento. Então, com esses novos padrões de comportamento, nas pequenas atividades, verifique se você está sendo fraterno, verifique se existe uma essência de fraternidade nas decisões que você está tendo. As mais simples, dentro de casa, com os seus amigos, no trabalho. Se eu posso usar o verso de um papel, por que eu vou usar um papel novo se eu posso usar o verso? Aí você vai falar, mas isso é fraternidade? Isso é fraternidade, porque quando você usa um papel a menos, a empresa precisou derrubar uma árvore a menos e a gente teve a natureza preservada um pouco mais. E a fraternidade envolve não só dar alimento a seres humanos que estão passando por fome, envolve toda a natureza, envolve o entendimento global de quem a gente é dentro desse grande sistema da Mãe Gaia, certo? Então foi uma mistura de temas para uma reflexão, mas no fundo a mensagem é uma mensagem de fraternidade. Busquemos então no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, avaliar de que forma estamos colocando em prática, em todos os instantes, esse pensar fraterno, ok? Muito obrigado, meus queridos. Um beijo. Tchau, tchau.